Intervalos mais curtos ou mais longos? Mais peso, menos peso, mais repetições, menos repetições. Essas são dúvidas que sempre aparecem nos salões de musculação, nos cursos, nas palestras, nas aulas, e eu vou responder tudo isso para você hoje. Fica comigo aqui no terceiro episódio da Semana da Hipertrofia Muscular aqui no Café com Fisiologia. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, deixa dúvida, deixa um feedback. E você também pode sugerir temas aqui pra gente, beleza? Vamos embora. No episódio de ontem nós falamos sobre volume, intensidade, progressão de carga, periodização, e hoje eu vou falar sobre intervalo, sobre intensidade mais uma vez, diferentes níveis de intensidade para a hipertrofia muscular, quantidade de repetições e coisas nesse sentido, que são corriqueiras ali no seu dia a dia e você vai precisar bastante dessas informações, tanto se você treina sozinho, se você tem cliente, se você é um personal trainer, enfim. Em relação aos intervalos, há uma discussão muito grande entre intervalo curto, intervalo longo, qual é o melhor para hipertrofia, um serve, outro não serve, enfim. Um grupo de pesquisadores liderados por Brad Schoenfeld publicaram um estudo que compararam intervalos curtos de até 1 minuto com intervalos longos de 3 minutos. E o que eles verificaram? O grupo que recuperou mais, ou seja, que deu um intervalo longo de 3 minutos, teve maiores ganhos hipertróficos. Isso trouxe um determinado rebuliço, porque as pessoas ficaram falando, então intervalo curto não adianta de nada, vai atrapalhar o teu treino. Até hoje tem gente em rede social falando isso. Mas é um equívoco. Por quê? Porque na discussão desse mesmo estudo, os autores falam que quando você equaliza os volumes, o intervalo curto ele vai ter o mesmo resultado ou um resultado bem parecido com aquele obtido no intervalo longo. Como é que eu vou equalizar o volume? Pega esse exemplo bem prático aqui de 2 tipos de intervalo, tá? Uma pessoa fez 4 séries com 10 repetições, dando 2 minutos e meio de intervalo, por exemplo, no supino. Uma outra pessoa fez a primeira série com 10 repetições, só que só deu 1 minuto de intervalo. Na segunda série, ela fez 8 repetições. Na terceira série, ela fez 8 repetições de novo. Na quarta série, ela só fez 6 repetições. Ora, o volume da primeira foi maior. A primeira conseguiu fazer 40 repetições. Essa segunda só fez ali 32 repetições. Então, se a gente for comparar os dois volumes, obviamente quem fez as 4 de 10 teve um volume de treino maior, sinalizou mais para o músculo, para hipertrofia, vai ter mais hipertrofia. Como é que eu faço então para compensar esse número de repetições que foi menor, tendo em vista que o intervalo foi menor? Aumenta o número de séries. E você pode incluir ali mais uma série, mais 2 séries com 5 repetições, e assim você tem então um volume de treinamento equalizado. Qual é a diferença entre os dois ali? Qual é a vantagem de um e de outro? Com intervalos mais curtos, se você trabalha como personal trainer, você sabe que você tem ali no máximo 1 hora para entregar um resultado para um cliente. Então, muitas vezes, esse intervalo curto é o que você vai utilizar no seu dia a dia. Já que você quer aumentar o volume total de treinamento dessa pessoa, talvez seja interessante você aumentar o número de séries, tendo em vista que o intervalo está mais curto. Agora, se você tem aquela pessoa que demora mais tempo a se recuperar, aí a sugestão é que você mantenha mesmo um intervalo mais longo para essa pessoa conseguir se recuperar e fazer uma série legal. Vejam que eu estou falando aqui somente do intervalo, eu não falei de mudar a intensidade. Agora, com essa mudança de intervalo, o número de repetições dentro das séries ele vai diminuir, ele vai se alterar. Logo, você, para compensar essa diminuição de volume, você então aumenta o número de séries. Então, qual é a sugestão que eu dou para você? Eu gosto de utilizar nos meus treinos o intervalo autossugerido. Eu faço uma série quando eu estou bem para fazer. E aí o treinamento cardiorrespiratório ele me ajuda bastante a diminuir o meu tempo de recuperação entre as séries. Se eu fizer uma série muito boa, sei lá, 12 repetições, por exemplo, e aí eu faço outra com 6 repetições, eu já vi que o intervalo entre elas foi muito curto, então eu dou um pouco mais de tempo de intervalo para eu conseguir fazer 8, para eu conseguir fazer 10 repetições, tudo bem? Em relação ao número de repetições e a carga alta ou carga baixa, qual é melhor? Se você estiver objetivando aumentar a força, não tem para onde correr, é carga alta, de 85% de um RM para lá. Agora, se você está falando em hipertrofia, nós temos na literatura evidências que corroboram que de 30% a 85% você pode, não significa que você terá, mas você pode ter o mesmo ganho hipertrófico por um período. Presta atenção no seguinte, o músculo ele não conta repetição,
O músculo não sabe contar. O músculo responde a estímulo. E quando você leva esse músculo até a falha, você sinalizou para a síntese de proteína. Você sinalizou para a hipertrofia muscular. Então, nós temos investigações, a primeira que nós temos ali conhecimento é a de Mitchell, 2012, que eles pegaram e colocaram os mesmos sujeitos para realizar exercícios a 30% e a 80% de um RM. E de maneira aguda verificou-se o mesmo grau de sinalização para a hipertrofia muscular. Só que aí você fala, de maneira aguda, o que é? É logo após do exercício. Isso para a gente não interessa tanto. Vamos pegar um estudo então que avaliou de maneira crônica, ou seja, avaliou por um período mais longo. É um estudo do Thiago Lazevicius, que é um brasileiro, bem bacana o estudo dele, comparou intensidades de 20% a 80%. Uma pessoa fazia de um lado do corpo o treino com intensidade de 20% e do outro lado do corpo com intensidade de 80%, ambos levados até a falha. Como eu já disse para você, a força aumentou somente no grupo que treinou mais pesado. Mas a hipertrofia muscular aconteceu nos dois grupos de maneira semelhante até 6 semanas. Ou seja, até 6 semanas você consegue treinar leve, levando o seu músculo até a falha e ter os mesmos resultados de um treino pesado. O que isso demonstra aqui pra gente? Bom, o meu cliente iniciante, eu não preciso começar treinando pesado com ele, tendo em vista que até 6 semanas eu vou ter ganho significativo, vou ter pelo menos um ganho ali de massa, tudo bem? Então não preciso levar esse cara até a falha, primeira coisa, com uma carga alta, eu posso chegar próximo à falha com uma carga baixa. Se já é um sujeito muito treinado, aí sim eu tenho que levar ele até a falha com a carga baixa, se eu estiver falando de treino com carga baixa. Carga alta, eu já não preciso levar uma pessoa até a falha, eu posso utilizar aquilo que a gente conhece como repetição de reserva. O que são repetições de reserva? É quando você para, faltando 1 ou 2 repetições ali para falhar. Você sabe, você sente, a pessoa que é treinada, ela sente quando ela vai falhar. Ela sente quando ela não consegue mais realizar uma fase concêntrica. E aí você vai para 1 ou 2 repetições antes de acontecer essa falha, antes de atingir essa falha. Você então vai ter um ganho como se você tivesse ido até a falha com a carga alta. Então, só para a gente resumir aqui, intervalos curtos e longos são muito relativos. Se você equalizar o volume, tanto faz você utilizar intervalos curtos ou utilizar intervalos longos. Dois vão promover ganhos hipertróficos. Intensidades mais altas e intensidades mais baixas também podem promover ganhos hipertróficos. Agora, quando você faz intensidades mais baixas, você faz muito mais repetições para poder levar essa pessoa até a falha do que quando você faz intensidades mais altas. Com 30% de um RM, por exemplo, a pessoa vai falhar com umas 30, 35, 40 repetições. Com 80% de um RM, a pessoa falha entre 8 a 10 repetições. Ou seja, você ganha tempo treinando mais pesado, só que o tempo de recuperação precisa ser maior também. Além disso, então, nós já sabemos que intervalos mais longos eles precisam ser dados quando o treino ele tem mais intensidade. Treino com menor intensidade, você pode dar intervalos mais curtos. E isso tudo você organiza ali na sua planilha de treinamento para que você consiga progredir com a carga. Então, qual é a sugestão que eu dou para você? Utilize o intervalo autossugerido, só que fique mapeando esse intervalo para não dar intervalo demais entre as séries e aí você estender muito a sua sessão de treinamento do seu cliente. Se é uma pessoa pouco condicionada, comece com intensidades mais baixas e vá progredindo essa intensidade. Você pode começar 30%, pode. Eu não gosto de trabalhar com intensidades tão baixas assim, mas eu preciso falar para você que para algumas pessoas vai dar resultado. Eu gosto de começar com intensidades em torno de 70% e eu vou progredindo gradativamente. Quanto maior é a intensidade, maior é o intervalo que eu dou para essas pessoas. Quanto menor a intensidade, menor o intervalo que eu dou. Quanto menor a intensidade, maior é o número de repetições. Quanto maior a intensidade, menor é o número de repetições. Beleza? No episódio de amanhã, nós vamos falar sobre amplitude, sobre cadência e sobre métodos de treinamento. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, ajuda a gente a crescer. Vamos embora!